recebendo a visita do vereador Clayton Silva, vereador aqui da cidade de Camaquã, e a gente vai falar a respeito desta polêmica, né, que envolve o FAPS, o Fundo de Amparo aos Profissionais aqui do nosso município. E eu já conversei fora do ar com o vereador Clayton Silva, ele tem novidades a esse respeito, informações exclusivas que nós vamos trazer para você no dia de hoje. Vereador Clayton, tudo bem? Olá, boa tarde, Gilton. É um prazer estar participando aqui do programa Redação Sul TV, estarmos aqui pela primeira vez. E parabenizar aí a equipe toda por esse trabalho, por esse belo estúdio aqui, onde nós estamos reunidos trazendo as informações para a nossa comunidade. Bom, vereador, para quem ainda não está a par desta polêmica toda que envolve o FAPS, mesmo que esse assunto já tenha sido amplamente debatido na nossa comunidade, fala um pouco para a gente o que originou toda essa polêmica no município de Camaquã e o porquê de tanta aflição por parte dos funcionários públicos municipais. Bom, é que tramita dentro da Casa Legislativa um projeto, um pacote de projetos que trata da reforma da Previdência dos servidores públicos municipais da cidade de Camaquã. Ele traz, dentro desse pacote, um projeto de emenda à lei orgânica que altera a idade de aposentadoria dos homens em mais 5 anos, das mulheres em mais 7 anos, e também diz que esses servidores, tanto da ativa quanto os que já estão aposentados e pensionistas, irão contribuir para o fundo de aposentadoria. Ou seja, aqueles que já estão aposentados passarão a contribuir para o fundo. E os futuros aposentados também contribuirão. Um outro projeto de lei, após a aprovação desse, que já tramita na casa, ele traz então toda esta regulamentação, com a regra para os novos servidores, com também como que fica para quem já é servidor, qual que é a transição, ou popularmente chamada de pedágio, onde pode aumentar o tempo de aposentadoria de alguns em 3, 4, 5, até 7 anos, e também aumenta a contribuição previdenciária. Hoje todo mundo paga 14% de forma linear, mas a proposta é que, dependendo do salário, as pessoas passam a contribuir, então, o servidor, entre 12% até 22% do seu salário para o fundo previdenciário. Ou seja, traz muitas regras, ou quase todas as regras, do regime geral, que é igual à do INSS, mas a taxação ela é o dobro. Porque o INSS paga entre 8,5% e 11,69%. O município de Camaquã quer cobrar entre 12% e 22%, inclusive dos aposentados. Então isso traz sim uma grande preocupação de todos os servidores. E ainda, num outro projeto, também retira o adicional de 15%, que é quando o servidor completa 15 anos, e retira o adicional de 10% quando esse profissional atinge 25 anos. Ou seja, ele não leva mais para a sua aposentadoria. Ele vai receber esse adicional enquanto estiver na ativa e deixa de receber quando ele se aposentar. E mais do que isso, para os profissionais do magistério, os professores, de acordo com o que está no projeto até a data de hoje, esses nem mais receberão os adicionais de 15 anos e 25 anos. Eles estarão excluídos deste adicional. Este é um resumo do pacote que o município apresenta, dizendo então que é para haver um equilíbrio atuarial, para que o fundo tenha recursos para pagar os seus aposentados e pensionistas no futuro. E o que nós trazemos sempre como questionamento é de que esta dívida toda, que o município diz que é de 588 milhões negativos hoje, o fundo tem 112 milhões, mas deveria ter mais ainda, 588 milhões. Então, nós estamos nos questionando e buscando informações de que esse déficit, essa dívida toda, esse dinheiro que falta no fundo, se ele é das contribuições dos servidores, ou quanto deste dinheiro é obrigação patronal, é obrigação do município, é obrigação do tesouro do município pagar. Porque o que nos parece, e com o que nós estamos trazendo aqui hoje, vem mais informações ainda, corroborando com aquilo que nós viemos dizendo até então, que eram hipóteses de que o município estaria repassando para os seus funcionários uma dívida
que é do tesouro do município e não do servidor. O que nós precisamos entender é o seguinte: a parte que é do servidor, Agora, a parte que é patronal, que é do município, não pode passar para os seus funcionários pagar. Bom, os valores desse déficit que foram apresentados no início do ano, durante uma entrevista coletiva que foi concedida na Prefeitura de Camaquã, nós estivemos lá acompanhando, e o responsável, né, por essa apuração autorial sobre o valor desse déficit, ele apresentou esses valores. Como o município de Camaquã chegou a um valor tão alto de déficit no FAPES? Este é uma pergunta importante, algo que a gente precisa também buscar a entender o porquê deste aumento, né? E muito disso parte de uma premissa que a gente traz aqui. Nós buscamos, então, esse levantamento, meu gabinete vem trabalhando arduamente nesses dados, nós tivemos acesso, buscamos as informações, mais de 700 páginas de todos os cálculos atuariais, né, que é o cálculo financeiro, que é feito por um técnico. Nós pegamos todos os relatórios desde a existência do fundo, desde que começou a se fazer o primeiro cálculo atuarial. Nós temos o primeiro cálculo atuarial, que data do dia 21 de maio de 2002. E ele diz que havia equilíbrio atuarial. Não tinha saldo a maior e nem saldo a menor. Depois nós temos um dado do dia 1º de dezembro de 2003, que diz que havia um superávit de 16.761.387 reais com 13 centavos. Ou seja, o fundo tinha dinheiro a mais até do que o que precisava. Então ele estava com saúde financeira nesta data. Depois, vou pular aqui para quando o governo atual recebeu. Ele recebeu, e isso a gente precisa também trazer, ele recebeu com 258 milhões de déficit atuarial. Esta pesquisa de 20 de junho de 2018. 258. Em 31 de dezembro de 2016, que é quando o governo anterior entregou, era de 221 milhões. Então, o governo atual herdou com 221 milhões. E hoje está em 588 milhões, dado de 31 de dezembro de 2021. E diz que com um dado novo ele vai aumentar. Ou seja, nos últimos 6 anos, este déficit atuarial quase que triplicou em 6 anos. Mas o que é importante a gente avaliar? O que o atuário disse no seu relatório, no dia 1º de dezembro de 2003, quando tinha um saldo positivo de 16 milhões. Ele disse o seguinte, abre aspas: entretanto, o saldo financeiro do regime próprio de previdência do município de Camaquã vem decrescendo, em virtude do FAPES estar assumindo o encargo de inativos e pensionistas que seriam de responsabilidade do Tesouro Municipal, sem o devido aporte, implicando em despesas maiores que as receitas, comprometendo a constituição das reservas garantidoras dos benefícios futuros e, consequentemente, o equilíbrio financeiro atuarial do plano. Esse é um documento oficial de 20 anos atrás. Então, 20 anos atrás, o atuário daquela época já dizia que se o Tesouro não fizesse o aporte referente aos servidores que não eram parte do fundo, que não contribuíram para o fundo e que deveriam receber do cofre do município, do tesouro do município, foram trazidos para dentro do fundo. Então o município deveria pagar este valor para o fundo, ou então pagar esses servidores sem eles estarem no fundo. Então esse é um dos motivos que gera um déficit atuarial. Então nós precisamos saber quanto desse déficit é do tesouro, quanto desse déficit se dá aos servidores que a partir dali entraram. O que nós não podemos fazer é passar uma conta do servidor que não é dele.
E aí eu te pergunto, se eu devo, eu pago. Se tu deves, tu paga. Agora, se o município tem um déficit, que é dele, e não tem como pagar, então nós temos um outro problema. Nós temos que sentar, resolver e encontrar a maneira do município, do tesouro do município, honrar com a sua dívida. Seja de um financiamento, numa linha de crédito específica para isso que o Banco do Brasil oferece, seja num empréstimo com o Banco Mundial para honrar essa conta que o município tem, seja através de algum patrimônio, de algum imóvel que o município tem e não está utilizando, passar para o fundo. Então existem algumas maneiras que nós precisamos sentar, dialogar, construirmos juntos. Estou disposto à construção. O projeto, como ele está posto hoje, é inviável que votemos favorável. Nós precisamos construir soluções, mas isso se faz com muito diálogo, com muito estudo, não é da noite para o dia, não é de uma semana para outra. Bom, então você traz essa informação de que boa parte dessa dívida, então, não é culpa do funcionalismo público, mas sim, daqui a pouco, a falta de repasses por parte da prefeitura, que tem a sua cota também, que deve ser colocada dentro do FAPS. Uma pergunta que eu tenho certeza que boa parte dos telespectadores devem estar se fazendo neste momento é o seguinte: o dinheiro do FAPS, o dinheiro que tínhamos dentro do FAPS, ele pode ser utilizado para algum outro trabalho executado pela prefeitura, ou ele é de uso exclusivo da previdência desses trabalhadores? Ele é de uso exclusivo da Previdência. O município não pode ir lá no fundo, pegar o dinheiro e usar para outra coisa. O que acontece muitas vezes, algumas manobras, o município tem uma parcela, tá, dessa dívida atuarial que ele paga, e eventualmente o município não consegue pagar. Ou não paga de forma proposital, atrasa 2, 4, 5 meses, junta aquele valor, vai lá então e pede para o fundo para parcelar em até 60 vezes aquele valor que ele deixou de pagar e continua pagando os demais. E aí ele usa este valor e paga para o fundo então em outras 60 parcelas com juros e correções de acordo com a lei que determina esse juro. Tá? É uma manobra. Hoje, o município deve, dessas manobras ou de ter atrasado prestações, de acordo com o último prestação de contas para a Comissão de Orçamento, da qual eu presido dentro da casa, 6,5 milhões, que foi usado desta maneira. Bom, então nós já temos um valor ao qual a prefeitura deveria estar colocando dentro do FAPS. E você citou a questão de imóveis do município que daqui a pouco não estão sendo utilizados, podem ser colocados à venda e utilizar esse dinheiro para honrar pelo menos a parte da prefeitura. O senhor tem algum levantamento sobre imóveis do município que não estão sendo utilizados, que poderiam servir para amenizar esse custo aí que está trazendo tanta polêmica, principalmente para os funcionários públicos municipais? Não, nós não fizemos esse levantamento de dados ainda, por isso que eu disse que é importante a gente sentar, dialogar, construir, ver soluções. Estou trazendo aqui diversas hipóteses que podem acontecer. No próprio Estado acontece isso, alguns fundos têm imóveis. A prefeitura muitas vezes loca, em vez de uma pessoa privada, loca um imóvel muitas vezes do próprio fundo de aposentadoria. Então existem diversas maneiras de fazer. Qual é a melhor maneira? Eu não tenho como afirmar hoje aqui. Nós precisamos de reuniões com o atuário, precisamos de que seja aberta essa caixa preta de maneira muito clara e transparente para que a gente possa construir e trazer sugestões, inclusive. Então a gente está trazendo aqui, esse dado de hoje é um dado que nós compilamos na manhã de hoje. Meu gabinete conseguiu concluir esse estudo hoje. Então é a primeira vez que eu estou trazendo este dado importante, demonstrando qual é o crescimento do déficit atuarial dos últimos 23 anos. Isso é importante, porque a gente começa a entender como que as coisas aconteceram. E é possível averiguar aqui também, que daqui a pouco alguém vai dizer que o município iniciou a pagar em 2020 o piso nacional do magistério. Mas veja bem, a lei foi aprovada em 30 de dezembro de 2019. Ela só impactou em 2020. E nós vimos que a data base de 2020, ou o impacto de 2020, ele fez reduzir em cerca de 30 milhões o déficit. Ou seja, ele não aumentou o déficit com o fundo, e sim reduziu, porque esses profissionais do magistério passaram a contribuir mais para o fundo. Então, isso tudo traz questões a avaliarmos.
Hoje, por exemplo, nós temos mais de 200 funcionários com contrato administrativo contribuindo para o INSS. E se esses servidores tivessem feito um concurso e eles fossem concursados? Eles estariam contribuindo para o fundo de aposentadoria. E desta maneira, estaria tendo maior aporte, então, no fundo. E ao invés de contribuirmos para o INSS, estaríamos contribuindo para o fundo, tendo maior receita e talvez, provavelmente, um déficit atuarial muito menor. Bom, você nos disse que nós temos em torno de 3 projetos que tratam sobre essa questão do FAPS em tramitação na Câmara. A que ponto está essa tramitação? Bom, o primeiro projeto, que é o projeto de emenda à lei orgânica, ele já passou pela primeira votação, ele tem que ser aprovado em 2 turnos, porque é emenda à lei orgânica, e nos 2 turnos ele precisa ter no mínimo 10 votos, ou seja, 2/3 da Câmara. A Câmara de Camaquã tem 15, precisa de 10. No primeiro turno ele teve 11 votos favoráveis e 4 contrários. Passados 10 dias, ele já pode voltar para a segunda discussão e segunda votação. Ou seja, ele já está liberado, ele pode, se o presidente da casa assim entender, entrar na próxima sessão ordinária, que acontece no dia 2, terça-feira próxima. E aí ele vai precisar novamente ter, no mínimo, 10 votos para ser aprovado. Caso ele não tenha 10 votos, o projeto é arquivado e só pode retornar para a Casa Legislativa no ano seguinte. E caso seja reprovado, os demais projetos também não poderão tramitar, porque eles precisam dessa autorização na lei orgânica do município. O outro projeto, que é um projeto de lei complementar, ele já está tramitando na Câmara, está na minha relatoria dentro da Comissão de Orçamento. Nós devolvemos para o Poder Executivo, porque ele continha muitos erros e faltavam dados, inclusive impacto orçamentário. Então, ele só vai poder ser reanalisado no momento que ele retornar para o Legislativo. Ele precisa de 8 votos, independente do número de presentes na sessão, para ser aprovado. Ele tem 2 discussões e 1 votação. E já o que trata lá da retirada dos adicionais de 15 anos e 25 anos, este precisa de maioria simples, e também está tramitando, esse precisa ali de 8 votos, ou a maioria dos presentes na Câmara Legislativa. Bom, e como estão as discussões envolvendo os funcionários públicos municipais mediante esse tema? O Sindicato dos Municipários já fez uma diversidade de reuniões. A Comissão de Constituição e Justiça fez uma audiência pública quanto ao projeto de emenda à lei orgânica, e a Comissão de Orçamento pretende, como relator, também ali pretendo convocar audiências públicas para tratar e apresentar os detalhes do projeto aos servidores do município de Camaquã. E nós entendemos que nós precisamos dividir os servidores, se nós considerarmos inclusive ativos e inativos, são mais de 2.000 servidores, incluindo os pensionistas. Então nós precisamos dividir, nós precisamos ter uma audiência pública com todos os inativos e pensionistas, porque a lei trata eles de uma maneira. Então nós precisamos trazer isso para esses servidores. Depois nós precisamos também tratar uma outra audiência pública com todos os profissionais do magistério, porque a Constituição Federal traz regras diferentes para os professores. Então nós precisamos tratar com esses também em uma reunião, em uma audiência pública específica. E depois uma outra audiência pública com todos os servidores do quadro geral do município, que tem uma outra regra e são cobertos por uma outra legislação. Para que a gente não tenha assuntos que não interessam a um grupo sendo tratado por outro, e evite dessa maneira que a gente tenha ali, inclusive, mal entendidos, ou que alguém pegue, achando que é para si, algo que é para outra categoria. Essa é a maneira que a gente quer tratar com transparência, trazendo tudo aquilo que está no projeto. Mostrando, por exemplo, que quando ele traz lá que a mulher do regime geral, que é a servidora do quadro geral, serviçal, operária, contadora, que ela vai mudar da idade de aposentadoria de 50 anos para 62 anos, mas que o pedágio diz que ela pode se aposentar com 2 anos a mais só, que seria com 57 anos,
mas que também vem junto uma outra regrinha que diz que ela precisa ter 57 anos, com mais 30 anos de idade, que dá num total, somando, 87 pontos. Mas tem uma outra regra que diz que precisa somar 90 pontos. Ou seja, para que tu tenha na prática esses 2 anos, a regra que diz que tu tem que ter 90 pontos teria que ter 87. E ir aumentando ano a ano 1 ponto, ok. Porque no caso tu já começa com 3 anos de atraso. Ou seja, é o que eu tenho chamado aqui popularmente de a regra do coelho. Quando tu acha que tu vai alcançar, ele dá um pulo. Quando tu acha que vai alcançar de novo, ele dá mais um pulo. Então nós precisamos trazer essa clareza e essa transparência para cada um dos nossos servidores. Bom, então é bom que as pessoas que estão nos acompanhando entendam que essa discussão ela está longe de um fim, né? Tem muito que ser discutido, muito que ser debatido para que tenhamos então um resultado sobre essa polêmica. Exato. Nós precisamos sim fazer um debate amplo, tá? Para chegarmos a uma conclusão. Eu não sou hipócrita de dizer que o fundo está perfeito, que não precisa alterar nada. Mas também não vou botar uma venda nos olhos e dizer que o projeto como está apresentado é a maneira que ele tem que ser executado. Nós precisamos ter coerência, trazer o que é do servidor e trazer o que é do município. Então, este é o debate. E isso não se faz da noite para o dia, nem de uma semana para outra. A gente precisa sentar, dialogar e construir. E estamos abertos a esse diálogo, a essa construção, e muito comprometidos e responsáveis com aquilo que é do nosso servidor. Bom, vereador Clayton Silva, aqui da cidade de Camaquã, obrigado pela sua visita. Primeira vez que vem aqui no estúdio do Redação Sul TV. Espero que venha mais vezes para a gente debater assuntos importantes aqui da nossa comunidade. Agradeço o espaço, agradeço o convite e continuo à disposição para estarmos debatendo outros temas, como, por exemplo, o que nós debatemos na tarde de hoje, numa audiência pública, tratando da segurança das nossas escolas.